Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 9, do livro de Juízes. Nós estamos realizando esse estudo, é um estudo minucioso, sim, é onde nós lemos capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo, para que a gente venha compreender, venha conhecer Deus. Porque quando você pega a Bíblia, pega um versículo aleatório, o que é versículo aleatório? Versículo aleatório é aquele versículo chave, é aquele versículo onde diz, Deus está te, como dizer assim, Deus está te levantando, como diz o outro, te dando energia, te dando alimento, é um modo de dizer assim. E você abraça aquele versículo, achando que Deus está assim, você e Deus está unidos. Deus sempre está só mandando mensagem bonita para você. Principalmente quando você tem mania, hoje em dia eles vendem, sempre vendeu isso, aconteceu isso. No meio evangélico, algumas caixinhas que eles falam que caixinha de promessa. Aí ali eles só colocam um versículo, versículo selecionado, que te eleva no sentido assim do seu espírito. Como assim? Talvez você fale assim, como assim? Um versículo, vamos dizer, que eu pego lá na caixinha de promessa, fala, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o diabo não vai se aproximar de ti, Então 1000 cairão ao teu lado e 1000 coisas. Então aí você sente o quê? Oh, Deus está comigo, eu estou me sentindo protegido, eu estou me sentindo bambambam, Aí você vai se sentir, às vezes você está fazendo algo que é abominável aos olhos de Deus, mas você, naquele momento, você está sentindo uma pessoa assim, protegida por Deus. Isso é o quê? Isso é errôneo. Porque se você não estiver protegida, andando na presença de Deus, fazendo a vontade dele, com certeza, esse versículo, salmo, ou um salmo 91 inteiro, você pode ler inteiro, não vai fazer nenhuma diferença para você. Você vai continuar sofrendo. Deus não está te protegendo. E por que eu falo isso? Por que eu chamo a atenção das pessoas nesse sentido? Porque as pessoas, elas são muito acomodadas, Quem que não gosta de elogio? Todo mundo gosta. As pessoas gostam de elogio. Você pode ser o pior homem, a pior mulher da face da terra, mas se você ouvir um versículo desse, com certeza você vai se sentir protegido. Você vai, olha, eles falam de mim, mas quando eu tiro o versículo da caixinha de promessa, Deus está comigo, Deus gosta de mim, Deus me fortalece. Assim que eles falam, não é verdade? E é essa sensação de proteção que você sente, cada dia mais, você se distancia de Deus. Olha o perigo. Olha o perigo disso. Essa sensação que você sente de proteção divina te afasta de Deus. Porque você está aderindo para você algo que não é verdadeiro. Algo enganoso. Porque o diabo, ele veio para isso. Para roubar, para matar. Então todas as astúcias malignas que Satanás, todas as ferramentas que Satanás pode usar contra o religioso, o crente, ele vai usar contra as pessoas, vamos dizer assim, ele vai usar sim. Então, esse tipo de leitura aleatoriamente é um perigo. Eu falo, é um perigo, é um veneno para o crente. É um veneno para o crente. Então, como que nós devemos ler a Bíblia? Aí você vai me perguntar, então, como que eu devo ler a Bíblia? Você tem que ler, conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você vai ter temor, você vai ter tremor, você vai começar a ter obediência. Por que as igrejas hoje, os jovens, as senhoras, os idosos, pastores, ninguém mais hoje tem temor a Deus? Você acha que está dentro da igreja, mas você tem temor a Deus? Você não tem.
E eu vou provar isso para você, que você não tem nenhum temor a Deus. Quando você fica doente, quem você procura? A primeira coisa, te dá dor de cabeça. Uma dorzinha de cabeça. O que você faz quando você tem dor de cabeça? Automaticamente. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo automaticamente. O que você faz? Se você está na sua casa, você vai o quê? Você vai procurar na gaveta de remédio para te pegar um remédio lá para dor de cabeça. Se você tem uma infecção, está sentindo mal, algum mal-estar, você vai aonde? Ou você procura o quê? Um médico. Já liga marcando, principalmente se você ter, né, um convênio, né? Automaticamente você vai marcar uma consulta, né, com uma pessoa para que possa cuidar daquela doença sua. E assim, você vai levando a vida. E você tá com o quê? Todos os domingos você tá onde? Você tá na igreja. Até o próprio, quando você conversa com a irmã, vamos dizer, você, uma senhora, vai lá e conversa com outra irmã. Qual o conselho da irmã? A irmã só procura um médico. Isso não é normal, você sentir essas coisas, não. Esse é o conselho que hoje as idosas, os religiosos estão passando um para o outro. Esse é o conselho. A irmã procura um médico, isso não é normal. E ela acha que está passando uma boa instrução para outra. Porque é isso que ela tem. É esse conteúdo espiritual que ela tem, esse conhecimento espiritual que ela tem. Se ficou doente, procura um médico. Não é verdade? Fala que não é verdade. É verdade, é assim que funciona. Mas não conhece. Por que eles fazem isso? Porque não conhecem Deus. Não conhecem o poder que Deus tem. A Bíblia fala que os doentes necessitam de médicos. Mas quando Deus fala o que significa esse versículo, a gente vai chegar nele também, que eu vou comentar sobre isso, mas só para dar uma palhinha aqui para vocês. Aí a pessoa fala assim, a Bíblia fala, irmã, que os doentes precisam de médicos. Agora a senhora vem falar para mim que eu não posso procurar médico? Mas no que sentido que Deus está passando isso para nós? Porque Deus é espírito. Então tudo que Deus fala aqui na Bíblia é no sentido espiritual. É um alimento espiritual. Não é alimento material, não é coisas materiais, sim, alimento espiritual. Então, quando Deus fala, quando Jesus, né, falou que os doentes necessitam de médicos, quem são os doentes? Os doentes são aqueles que não acreditam, que não confiam em Deus. Essas são as pessoas doentes. E as igrejas estão abarrotadas de pessoas dessa forma, que não acreditam em Deus. E a primeira coisa que acontece se ela ficar doente é procurar refúgio no médico ou num remédio. Então, é nesse sentido, irmão, que eu falo para vocês. Vamos aprender a ler a Bíblia. Se você ler aleatório, você não vai entender, você não vai compreender o sentido daquilo que Deus está passando para nós. Então, essa leitura, esse estudo, eu tenho vídeos gravados, como eu sempre falo aqui, desde o primeiro capítulo da Bíblia, de Gênesis. Já tem aqui no canal. É um estudo minucioso, é um estudo maravilhoso, onde você aprende a conhecer Deus. Nós temos que aprender a conhecer Deus. Nós estamos hoje no livro de Juízes, capítulo 9. O capítulo anterior, que nós estamos, para você ter uma ideia, por falta de conhecimento, por falta de um estudo de conhecer Deus, o povo de Israel padeceu. E esse povo de Israel é um exemplo para nós. É a mesma coisa. Hoje o povo de Israel são os religiosos, são as pessoas que andam, né, que procuram, dizem que ama a Deus. Então essas pessoas israelitas. Mas israelitas o quê? Distante da casa de Deus.
E hoje eu estou aqui para alertar você e que você possa, aprender a conhecer Deus e obedecer. Teme, treme e obedece. É essa a palavra que eu te dou. Conheça Deus. Treme, teme diante dele e obedece ele. Mas vamos lá. Capítulo 9 do livro de Juízes, que nos diz: E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, por favor, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou do que homem domine sobre vós? E lembrai-vos que sou osso vosso e carne vossa. E os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. E com elas Abimeleque contratou homens atrevidos e levianos que o seguiram. Olha o erro. E veio à casa do seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, sobrou, porque havia se escondido. E ajuntaram-se todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho, ao lado do pilar, perto de Siquém. Disseram a Jotão. Então ele foi e se postou no cume do monte de Gerizim, e em voz alta clamou, dizendo: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e que Deus vos ouça. Isso aqui está me parecendo alguém que aconteceu no nosso meio aí recentemente, né? Não recentemente, mas a gente lembra do que está acontecendo. As árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. E disse-lhe a oliveira: Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, eu iria me preocupar com as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu: Deixaria eu minha doçura e meu bom fruto, e iria me preocupar com as árvores? E disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhe disse: Deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria me preocupar com as árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se realmente me unges rei sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se procedestes em verdade e com sinceridade, ao programastes Abimeleque rei, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento de suas mãos, porque meu pai lutou por vós e desprezou a própria vida, e vos livrou das mãos dos medianitas. E eu vos levantastes hoje contra a casa do meu pai. E vós vos levantaste hoje contra a casa do meu pai e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e com sinceridade procedeste hoje para com Jerubaal e para com sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Abete Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bete Milo, que consuma Abimeleque. E Jotão escapou
e fugiu indo para Beer, e lá habitou por causa do seu irmão Abimeleque. Quando a gente ouve essa história, a gente vê que não vai dar certo esse negócio. O cara vai e mata 70 irmãos, né? 70 irmãos. Que 70 irmãos? Foi os filhos de Gideão, né? Que ele teve 70 filhos. E Abimeleque, né? Vai e mata esses homens. Aí, o que acontece? O que acontece? Porque nós sabemos, quando aqui fala que Abimeleque, filho de Jerubbaal, esse Jerubbaal era o Gideão. Muita gente não entende, pensa que é outra pessoa. Mas esse Abimeleque, ele era filho de Gideão. Lembra que Gideão teve 70 filhos? E olha só o mal que trouxe Gideão para o povo de Israel. Ele tem um filho. E esse filho que ele tem vai e mata todos os seus irmãos, deixando só um, só Jotão. Você acha que isso vai ter alguma coisa boa aí? Mas por que isso encaminhou para esse lado? Porque quando nós lemos, né, nós já lemos a história passada, o capítulo passado, a gente viu que Gideão, ele não foi um homem temente a Deus. Ele não foi um homem. Ele corrompeu. Ele abominou tudo que Deus deu para ele. Deus escolheu ele, nós já comentamos aqui, Deus escolheu Gideão entre a família dele. A família dele era a família mais humilde. Ele era um dos 70 filhos. Ele era filho de Jerubbaal, né? Ele era filho, né, desse homem que tinha, Jerubbaal não, ele era filho, né, desse homem que tinha uma casa lá. Ele era o menor de Israel, a família dele, a Bíblia comenta. E Deus exaltou ele. E acontece que ele não honrou. Quantas pessoas que Deus exalta, né? Deus levanta ela e ela não honra o que Deus dá a ela. Muitas pessoas. Muitas pessoas no nosso meio que não têm, né, esse conhecimento. Aí o que acontece? Aí quando Deus fala aqui, né? Quem era quando fala sobre essa parábola de Jotão, né? Essa palavra que fala, né, das árvores aqui. Aqui esse espinheiro, quem que era esse espinheiro? É Abimeleque. Abimeleque que veio a ser espinheiro. Ele foi um tropeço, né, para Israel. Porque ele já veio tudo errado. Tudo errado. Então, quando a gente observa, por que eu falo para vocês, por que tem essas histórias na Bíblia? Talvez você fale assim, gente, por que tem essas histórias? Eu não estou entendendo nada. Talvez você chegue aqui para mim, irmã, por que tem essas histórias? Eu não conheço nada. Esse povo fala umas coisas aqui daquele tempo. Irmão, isso aqui é primordial. Isso aqui é ouro, né? Que ouro para nós. Porque essas histórias que você ignora na Bíblia é ouro. Porque isso aqui é exemplo, é testemunho do que essas pessoas passaram. Essas pessoas passaram por bênçãos grandes, enormes. E elas não obedeceram. Elas não foram fiéis a Deus. Elas seguiram outros deuses, Baal, e olha o que aconteceu no futuro. Então isso serve para uma família. Se a família não anda na presença de Deus, aquela família no final vai ser derrotada. Se você está brincando com Deus na igreja,
diz ser evangélico, mas anda com a sua vida de qualquer maneira, com traição, com adultério, com fingimento, com inveja, com revolta, com briga, que contenda, você acha que Deus está com você? Você está perdendo tempo. Eu falo isso. Se você não se mudar a sua forma de agir, com certeza você está perdendo seu tempo. Que com Deus ninguém brinca, com Deus não engana. E aqui é um exemplo para nós. Olha que exemplo, a Bíblia, quando eu falo para vocês, a Bíblia é recheada de exemplo. Não leve a sua vida de qualquer maneira diante de Deus. Ou você cai fora, tá? Fala, Deus, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais saber de você. Agora, a partir de agora, é eu e eu e eu. Você pode falar isso para Deus. Porque se você fica querendo, né, mostrar para coisas, porque você é um jugo desigual, você é como fala, você é um veneno. Se você vive com um pé na igreja e um pé no mundo, você é um veneno. Você é um veneno. É uma árvore danina. É um espinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque o exemplo que você está dando para os outros é carniça. É forte, né? Mas é isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a interpretar a Bíblia e entender a Bíblia, a gente vai ver como que as igrejas, os cristãos hoje andam tão distante de Deus. Por que que as coisas... Só um minutinho que eu tenho um cachorrinho aqui que tá me atrapalhando. Aí você fala para mim assim, mas irmãs, Deus é misericordioso, Deus perdoa tudo isso. Cuidado. Cuidado com esse pensamento. Não tem esse pensamento. Exclui esse pensamento da sua mente. Não abraça ele. Que Deus é misericordioso, a gente sabe. A gente sabe porque eu expliquei para vocês já aqui. Já tem vídeos gravados dizendo isso. E até onde a misericórdia de Deus ela leva ao ser humano? Até onde? Aqui a gente viu que Israel, ele desobedeceu a Deus. O povo de Israel desobedeceu a Deus. Aí quando eles clamavam a Deus, Deus suscitava, né, um juiz para eles, né? Mas tudo isso por amor a Abraão. Por amor a Abraão. Se nós hoje temos esse privilégio de termos a nossa Bíblia como uma bússola, uma orientação divina, porque isso aqui, a Bíblia, ela é o Espírito Santo aqui na Terra. A Bíblia, eu te falo isso para você, a Bíblia é o Espírito Santo aqui na Terra. Porque a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso dicionário, né? Que no dicionário que a gente aprende tudo, né? Você vai lá no dicionário, qualquer palavra que você vai lá no dicionário, você entende como que você vai proceder, a palavra que você vai falar, a palavra melhor, a palavra mais assertiva. E a Bíblia é assim mesmo. É como que nós andamos na presença de Deus. Então, se você desfaz da Bíblia, com certeza, você não será abençoado. A Bíblia fala, Deus fala, que se você não anda na presença dele, não teme a ele, ele vai te vomitar. Que é melhor você ser quente ou frio. Você seja quente ou frio. Se você for morno, ele te vomita. E você sabe quem é o morno? Quem é o crente morno? Crente morno é aquele que segue a multidão. É aquele que acha que nada é pecado. É aquele que não tem problema.
Irmã, isso não tem problema. Isso Deus nem olha. Quando você mente, quando você engana alguém, quando você pratica uma abominação aos olhos de Deus, quando você tira foto em uma igreja que não é que tem um monte de santo, quando você carrega um muleto na sua bolsa, gente, é milhões de coisas. Você está sendo quem ali naquele momento? Você está sendo um morno. E quando você é morno, Deus te vomita. Eu estou tomando um cafezinho aqui, quentinho. Mas se ele ficar frio, eu já não quero. Eu gosto de café quente. Mas se para mim, se ele estiver frio, eu já não quero. Não sei se para você. Você está entendendo como que é a grandeza de Deus? Como que Deus cuida de nós? Deus cuida de nós. Ele vai cuidando, ele vai dando, né? Como dizem assim, ele vai te dando corda. Ele vai te protegendo, mas chega uma hora que ele cansa. É a mesma coisa quando você tem um filho. Você fala para aquele filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. 1000 vezes você fala para aquele filho não fazer aquilo. Aí, de repente, o filho é desobediente e o filho vai continuar fazendo. Aí vai ter uma hora que você não vai aguentar. Você vai dar uns tapas na criança. Principalmente aquelas crianças manhosas, né, que fica chorando, gritando. Você dá tudo para a criança não quer nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É assim mesmo com Deus. Deus te dá tudo, mas você não sabe agradecer. Aí tem uma hora que ele vai cansar. Continuamos aqui. E, olha só. E Abimeleque dominou sobre Israel 3 anos. Nossa, pouco tempo. Pouquíssimo tempo que Abimeleque reinou. Apenas 3 anos. Deus não permitiu mais, porque ele já chegou fazendo besteira. E olha só. E Deus mandou um mau espírito entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. E os cidadãos de Siquém extraíram Abimeleque. Aí você me fala aqui, vamos ler, vamos entender esse versículo. Deus mandou um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aí talvez você fale assim, mas Deus mandar um mau espírito? Deus não entregou Jó a Satanás para Jó testar Satanás? Por isso que eu falo para você. Conheça seu Deus. Deus envia um mal para você. Aí tem gente, não, Deus não envia, a gente que procura. Não, se você está procurando, se você mereceu, é aquele ditado, como fala, né? O pai corrige o filho que ama. E às vezes você precisa de uma paulada? Precisa. Com Deus é a mesma coisa. O lado espiritual é a mesma coisa do lado material. Quando nós olhamos para uma família, por isso que Deus, ele destituiu, né? Ele construiu a família, aliás. Deus construiu a família. Porque a família é o espelho entre você e Deus. A família era para ser unida. Pai, mãe, filho. É você e Deus. É como nós somos entre Deus, Jesus e nós. Você está entendendo? É para ser uma família unida. Então aqui nós vemos que Deus, olha aqui, fala bem categórico, olha, Deus mandou um mau espírito. Deus deu o quê? Um tapa na cara para eles. Entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém traíram Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal fosse vingada. Então, tudo está aos olhos de Deus. Tudo que acontece na face da terra, Deus está te vendo. Não pensa que fica impune. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal fosse vingada e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que ajudaram a matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram
contra eles homens de emboscada sobre os cumes dos montes e assaltavam a todos os que eles passavam no caminho. E contaram a Abimeleque. E veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, passando por Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, vindimaram suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festejos. Foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Olha o que aconteceu. Eles colocaram, né, emboscada, mas veio um outro, dando uma de bonzinho, entraram no território deles e saquearam as uvas, né, deles, a plantação deles. Eles se achavam todo poderoso, mas Deus mostra. Às vezes, quantas pessoas, né, que não se acham, né, não se exalta, fere um humilde, como aqui Abimeleque, né? Ele se exaltou tanto, matou todos os seus irmãos, e Deus deu o troco para ele. É o que eu falo, gente, aqui na terra é toma lá da cá. Você e Deus é assim, é toma lá da cá. Se você é mal para Deus, Deus também vai ser mal para você. Entre você e Deus, você está entendendo? Por isso que no primeiro mandamento, a Bíblia nos fala, amará, olha o conselho que nós temos no primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Fala de toda. Toda é tudo. É redondinho. Por quê? Porque entre você e Deus, as coisas são diferentes entre eu e você. Tá vendo? A diferença é entre eu e você. Comigo você pode fazer o mal. Eu posso te revidar. Se eu revidar, eu vou ter um encontro com Deus. Você vem, por isso que o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele falou, se alguém te der um tapa na cara, oferece a outra face. Não revida. Por quê? Porque você e Deus, porque se você estiver destruindo uma criatura de Deus, Deus vai te vingar. Deus vai vingar. Deus vai vingar. Gente, isso é muito sério. Deus vinga. Porque você e Deus, olha o testemunho, olha o conselho que Jesus nos deu e olha o conselho que Deus também passa para nós. Se você fizer algo errado, o problema é seu. Ele já disse. Por isso que conheceis as Escrituras. A Bíblia está escrito disso. E Deus não leva, tem muita gente que fala, agora esses dias eu ouvi um pastor até muito renomado aqui no Brasil, até nos exterior, falando uma grande bobagem. Ele disse assim que quando você conhece muito, Deus te cobra muito. Quando você conhece pouco, Deus vai te cobrar pouco. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala categórico. Deus não perdoa nem aquele que diz que não conhece. Deus não perdoa. Por que ele não perdoa? Porque ele já deixou aqui a Bíblia para nós. Ele já deixou escrito, ele já ajudou. O Espírito Santo está aqui na terra dando instrução para os seus filhos, fazendo que todos aprendam a ler e escrever. Então, tem alguma desculpa para você, entre você e Deus, para falar que você não sabe ler? Que está difícil, a Bíblia está muito distante, você não tem uma Bíblia. Sabe quanto que custa uma Bíblia? Menos do que uma garrafa de vinho, às vezes, você vai encontrar aí. Menos do que uma garrafa de vinho. Tem Bíblia bem baratinha. E se você não consegue comprar uma Bíblia, você é um miserável. Desculpa falar, mas você é um miserável. Porque se você não consegue adquirir uma Bíblia, você é um miserável. Porque até nas religiões, nas igrejas, eles distribuem Bíblia. É só você chegar lá e pedir uma Bíblia com um pastor, com um irmão da igreja, que eu tenho certeza que todos eles vão te dar
Vou contar uma coisa aqui. Não é fofoca, não, porque fofoca é aquilo que a gente conta, né? Que não existiu ainda, que não aconteceu, né? Fofoca é aquilo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Mas deixa eu contar algo para vocês. Teve aqui no meu bairro, aqui, na minha cidade, um pastor. Pegou todas as Bíblias antigas, velhas, que estavam na igreja. E sabe o que ele fez com as Bíblias? Jogou no lixo. Um pastor jogou todas as Bíblias no lixo. Quando meu marido passou, ele olhou, cheio de Bíblia, aqueles containers de lixo. As Bíblias estavam todas lá, todas perfeitinhas estavam lá dentro. E quem fez isso? Descobriram que foi o pastor da igreja que fez isso. Por que ele não levou essas Bíblias no presídio? Num hospital? Para que as pessoas lá lessem? Se ele estivesse incomodando, olha para você ver como que Satanás é. As Bíblias estavam incomodando ele. Na igreja mesmo, ele deixaria ali no banco, do ladinho do banco, porque quando vem uma pessoa que não levou, um irmão que não levou a Bíblia, ele pode pegar aquela Bíblia e ler. Mas o que ele fez? Ele jogou no lixo. Ele jogou a palavra de Deus no lixo. Agora, eu tenho que dar consideração para esse pastor. Esse pastor, para mim, é um lixo. A vontade que eu tenho, se eu tivesse nesse ministério, eu ia... Mas isso acontece, irmãos, isso acontece direto. Isso acontece direto. As pessoas não têm temor a Deus. Vamos continuar aqui. E saíram ao campo, vindimaram suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festejos. Foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Pois não foi ele, filho de Jerubaal, Ezubom, seu oficial, servi antes aos homens de Hamor, pai de Siquém. Por que serviríamos a ele? Quem dera estivesse este povo sobre minha mão, e afastaria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: aumente teu exército e sai. Ezebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, e se acendeu em ira. E enviou mensageiros a Abimeleque para Torma, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e fortificaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que está contigo, e ponde-vos em emboscada no campo. E levanta-te pela manhã, ao raiar do sol, e toma e assalta a cidade. E quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, procede com ele como puderes. E levantou-se Abimeleque e o povo que estava com ele de noite puseram emboscada a Siquém em 4 batalhões. E saiu Gaal, filho de Ebed, e pôs-se à entrada do portão da cidade. E Abimeleque e todo o povo que estava com ele levantou-se das emboscadas. E Gaal viu o povo e disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. E Zebul lhe disse: a sombra dos montes veem por homens. E Gaal falou novamente: eis, ali desce gente do lugar alto, e uma tropa vem pelo caminho do orvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora tua boca? E qual dizia: quem é Abimeleque que os sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, por favor, e luta contra ele. E Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque perseguiu Gaal, fugiu dele, e muitos caíram mortos até a entrada do portão. E Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não morassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo e disseram a Abimeleque. E tomou o povo e repartiu em 3 grupos e pôs a emboscada no campo.
E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e o feriu. E Abimeleque e as tropas que estavam com ele se espalharam e pararam junto ao portão da cidade. E os outros 2 grupos lançaram-lhe sobre todos quantos estavam no campo, e os destroçaram. E Abimeleque lutou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e demoliu e semeou de sal. E ouviram todos os cidadãos da torre de Siquém e entraram na fortaleza de Bet-el-Berite. Contaram a Abimeleque que todos os cidadãos de Siquém se haviam reunido. Então subiu ao monte Zalmon, ele e todo o seu povo. E Abimeleque tomou um machado e cortou um ramo de árvore e levantou e pôs em seu ombro. E disse ao povo que estava com ele: o que me viste fazer, fazei-o também vos depressa. E todo o povo fez assim, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque e o puseram ao lado da fortaleza, e incendiaram a fortaleza, assim como a todas as pessoas da torre de Siquém, que morreram uns 1000 homens e mulheres. E Abimeleque foi a Tebes, sitiou Tebes e a tomou. E havia uma torre forte na cidade, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se abrigaram nela, e fecharam após de si as portas da torre, e subiram ao telhado. Abimeleque veio até a torre, combateu-a, e aproximou até a porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma mó superior sobre a cabeça de Abimeleque e esmagou-lhe o crânio. E chamou rápido o moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. E os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto e foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Tá vendo? É o que eu falei para vocês. Deus levanta, mas Deus também derruba. Deus faz a pessoa cair. Deus te exalta. Se você for merecedor, Ele continua te exaltando. Mas se você não for merecedor, Ele te entrega ao inimigo. Aqui Abimeleque foi entregue ao inimigo. Termino por aqui esse capítulo 9 do livro de Juízes. Olha, veja quanto que Deus nos ensinou nesse capítulo. Talvez você fale assim, é uma historinha que talvez você ler, você não vai entender, não vai se compreender. Mas veja, irmãos, isso é sério. O mal que nós fazemos diante de Deus, nós recebemos o troco. Não esqueça disso. Todo o mal que você faz, talvez você fale assim, eu não estou fazendo mal para Deus, mas quando você maltrata um animal, quando você maltrata uma criatura, um ser vivo, qualquer ser vivo, quando você maltrata por maldade, até mesmo nós já lemos, né, no livro lá de Êxodo, de Deuteronômio, de Levítico, né, nós lemos isso, né, que até as coisas que você faz sem querer, Deus castiga você. Olha como que é grande, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter temor e tremor diante de Deus. Olha como que é grande o julgamento de Deus. Deus, Ele é misericordioso, Ele é. Como Ele é misericordioso? Quando Ele deixa escrito tudo que Ele quer que nós seguimos, que nós obedecemos. Mas se nós não obedecemos, se você não tem esse conhecimento, você está padecendo. É por isso que a sua vida nunca vai para frente. Nunca vai para frente. Você pode arrumar um emprego. Hoje você fala, nossa, eu tenho um bom emprego. Meu emprego é ótimo. Eu ganho muito bem. Mas será que você está bem?
Talvez você fale assim, irmã, eu tenho emprego, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa. Mas será que você não está trabalhando para sustentar outros? Será que você não está se matando no trabalho para sustentar outros? Ah, eu tenho uma família, eu dou muito bem para minha família. Mas e para você? O que você está aproveitando disso tudo? Será que a sua família, às vezes a sua família, está aproveitando mais do que você mesmo? Então a gente tem que parar para analisar. Às vezes você está se matando de trabalhar, mas você não vê recompensa. Você pode dar tudo, mas a sua família talvez é ignorante com você. Você não tem amor dela. Você dá tudo, mas você não tem amor dela. Ninguém faz nada para você. É só você fazendo para os outros, só você fazendo para os outros. Todo mundo é ignorante com você, da sua família. Então, tudo isso, irmãos, tem um peso. Aí é a hora que você tem que chegar e falar, o que está acontecendo? Por que eu estou sendo assim? Por que eu estou sendo injustiçado? O que eu estou fazendo de errado com Deus? Na vida aqui nessa terra, não é tudo flores, a gente sabe, não é tudo flores. Mas por que não é tudo flores? Porque sempre vai haver algo que impede a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você tem que trabalhar mente, corpo e espírito. Não adianta você ficar só focada na palavra de Deus, sendo você não trabalhar sua mente. Tá entendendo? Não adianta. Porque você vai ficar doido. Porque a pessoa que conhece toda a palavra de Deus, anda na palavra de Deus, e ela não tem uma mente sadia, ela tem que trabalhar também com a mente dela. É um conjunto. Nós temos corpo, alma e espírito. É um conjunto. Você tem esses três corpos, o corpo e a alma e o espírito, tem que andar em harmonia. Tem que andar em harmonia. Às vezes o teu corpo, você não domina o seu corpo. O seu espírito, o seu corpo domina mais o seu espírito do que o seu espírito domina o seu corpo. Isso eu vou comentar isso num outro estudo. Eu vou até falar isso porque eu também sou terapêutica. Eu vou passar isso para vocês. Mas nós temos que aprender a dominar também o nosso espírito, o nosso corpo. O corpo diz uma coisa, o espírito diz outras. Então, às vezes, se você não se encaixar para você estar perfeito, às vezes você fala assim, irmã, eu estou perfeito com Deus, eu sou uma pessoa super obediente. Irmãos, não é pagar dízimo, não é dar oferta, não é não fumar, não é não beber. É muito, 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 muito mais. Não é só essas coisas que são pecado. Talvez você ache que é só isso que é pecado. Quantas vezes que eu já ouvi tanta besteira, né? A pessoa fala, eu não fumo, não bebo, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo na igreja, todo domingo eu estou lá na igreja, eu vou para o céu. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. E quando você fica doente, quem que você procura? Remédio? Deus ou médico? Termino por aqui esse capítulo. No próximo capítulo vamos entrar no capítulo 10. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E que Deus, cada dia mais, Ele possa nos renovar espiritualmente para que nós possamos andar na presença dEle, que nós possamos ser mais, como Ele mesmo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Para que a gente possa, né, ter esse julgamento suave de Deus e ter esse fardo bem leve, né, que a gente possa caminhar por aí. Que Deus abençoe a todos, a sua família, que você tenha força, coragem, que hoje, né, segunda-feira, um dia abençoado, que Deus te abençoe e que Deus te dê instrução para você viver esse dia, que seja abençoado na presença de Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.